Meus irmãos, abra comigo então a palavra de Deus, em Atos capítulo 9. Mantenha a sua Bíblia aí aberta. Atos capítulo 9. Não precisa ficar em pé, pode ficar sentado. Não vamos ler agora, mas fica aí com a sua Bíblia aberta. Amém? Irmãos, o livro de Atos se resume da seguinte forma: nós podemos dizer que os objetivos, o assunto, o tema, as abordagens da narrativa de Atos, narrado por Lucas, se resume em 5 palavras. O livro de Atos se resume em 5 palavras. Primeira delas, continuidade. Atos foi escrito pelo mesmo autor do terceiro evangelho que escreveu Lucas, que é o próprio Lucas. Ele priorizou a vida de Jesus, o ministério e os seus ensinamentos. Portanto, subentende que começou com Cristo, continuou com os apóstolos e agora dá continuidade com a gente, com a igreja, comigo e com você. A pregação não parou nos apóstolos. Agora a responsabilidade minha e sua de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, é minha e sua. E da igreja, de proclamar e anunciar o evangelho da graça. Segunda palavra que se resume o livro de Atos: testemunho. O objetivo da narração ou da narrativa de Atos é de falar de um testemunho. De um testemunho. Qual testemunho? Jesus Cristo veio estabelecer, instalar o reino em nossos corações. Esse foi o objetivo da narrativa, de dar um testemunho, de restabelecer, de estabelecer o reino de Deus no meu coração e no seu coração. Terceira palavra que se resume o livro de Atos: confronto. Daqueles que têm Cristo no mundo, daqueles que estão sem Cristo. Confronto com aqueles que não têm os mesmos valores como nossos, como o seu, como o da igreja. Confronto com as autoridades, confrontos com os poderes malignos, confronto com os falsos líderes e cristãos. Quarta palavra que se resume o livro de Atos: missão. A igreja precisa levar o evangelho, mas não só levar o evangelho, mas viver o evangelho. E viver o evangelho se paga um preço de renúncia, de renunciar à própria vida. Portanto, irmãos, essa missão pode gerar morte, como aconteceu com Estevão, com Pedro, narrado por Lucas. Também a morte de Paulo, não narrada. Portanto, meus irmãos, esse negócio de ser crente, seguir a Cristo, não é uma brincadeira, não é um parque de diversões. Requer preço, requer renúncia. E você, a igreja, está disposta a beber o cálice? Está disposta a pagar esse preço? Se a igreja, eu e você, estamos dispostos a pagar esse preço, estamos no lugar certo, que é a igreja. A igreja. E quem é a igreja? Eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. Quinto lugar, palavra que se resume o livro de Atos: Paulo estava preso, mas ele tinha uma motivação, porque a palavra não estava presa. O pregador pode estar preso, mas a palavra não.
As igrejas podem ser fechadas, as Bíblias podem ser queimadas, mas ninguém tem o poder de prender a palavra de Deus, o poder do Evangelho. Por isso, meus queridos e amados, hoje eu quero tratar com você o tema: Deus usa pessoas. Vamos repetir? Deus usa pessoas. Em Atos, capítulo 9, leia comigo, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Em primeiro lugar, Deus usa pessoas a partir da sua fragilidade ou fragilidades. E eu vou destacar aqui um homem, um personagem frágil: Pedro. Pedro foi um homem que negou a Jesus, estava frágil. Chegaram para ele: Pedro, eu te conheço, camarada, você é da igreja do Coimbra, você fala como eles, vocês vestem como eles. Pedrão, que isso? Você está enganado, camarada. Eu só passei aqui para dar uma olhada no ambiente, no movimento. Pedro. E Pedro, anteriormente, Jesus já tinha falado com ele que ele ia negar. E Pedro então se fez, negou Jesus. Um homem frágil. E após isso, ele chorou amargamente, se arrependeu profundamente do seu pecado, de ter negado a Jesus. E quantas vezes eu e você, nós negamos a Jesus, com o nosso testemunho, com o nosso falar, com o nosso proceder, até de anunciar a palavra a quem precisa, até de dar o pão a quem precisa, até de dar conforto a quem necessita. Negamos a Cristo. Pedro aqui estava frágil, fragilizado com a sua situação, mas porém, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é soberano, sabe de todas as coisas. Não foi Pedro que foi ao encontro de Jesus, foi Jesus que foi ao encontro do Pedro, olhou Pedro: ô Pedrão, chega mais. Pedro todo tímido, sabia que tinha negado o rei, o mestre. Jesus olha para ele assim: vem cá, Pedro, tem uma boa notícia para você, vai apacentar as minhas ovelhas. É isso que Jesus faz comigo e com você. Ele quer te usar, anunciar a palavra de Deus. Pedrão imediatamente não pensou na circunstância do passado, recebeu a palavra de Cristo e fez um discurso, um sermão de 3 pontos. Pregou a palavra, anunciou o evangelho. Quantas pessoas se converteram? 3.000 pessoas receberam a graça de Deus, entendeu o evangelho, compreendeu a sua missão. E quantas vezes nós não compreendemos a nossa missão? Estamos frágeis, não posso, não quero, tem dificuldade. Moisés tinha a língua pesada, mesmo assim ele foi, porque a pregação dele não consistia nele, mas no poder do evangelho.
Meu querido, minha querida, Jesus quer te usar. Mas pastor, você não está compreendendo nada, você não está entendendo nada. Eu sou uma pessoa amarga, difícil de lidar comigo. Jonas era assim. Jonas falou, não vou. E de repente o peixe veio, um grande peixe engoliu o camarada. O camarada era tão ruim, tão amargo, que nem o peixe conseguiu ingerir o cidadão. Jogou ele para fora. Sai daqui, você não serve, pelo amor de Deus, você é muito amargo. Mas Deus, Jesus, usou esse cidadão. Vai lá agora, pregar. E ele foi tímido, só deu um anúncio, o povo se arrependeu. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te usar. Deus quer usar a igreja do Senhor Jesus para proclamar o Evangelho. Eu estou trabalhando num local chamado Albergue Esperança. E ali aparece gente de todo tipo. E 99% um problema de cabeça e psíquico. E 80%, vou ser bom, 80% são filhos de crentes. Em nome bíblico. Sabe por quê? Deixou de acreditar no poder do Evangelho. Acreditou-se muito na igreja. Esqueceu o referencial, a cruz de Cristo. Jesus Cristo. Aí a fragilidade vem e abandona tudo e vai para o mundo. Eu e você, nós temos essa responsabilidade, mesmo sendo que somos. A responsabilidade é sua, de pregar o Evangelho. Segundo lugar, Deus usa pessoas através do nosso histórico. Paulo, um fariseu, assassino, perigoso, cruel, perseguiu a igreja. Irmãos, se Paulo tivesse hoje na nossa geração, na minha igreja ele não pregava. Pregava na sua, pastor? O camarada era amargo, sangrento. Na minha igreja, de jeito nenhum. Porém, Jesus Cristo usou o seu histórico para pregar o Evangelho. Eu costumo dizer, se seu filho, se sua filha dorme em casa, aqui é lugar de culto, de oração. Se você tem um filho longe do Evangelho, se você não tem mais esperança, creia na esperança do Evangelho. O nosso poder, Jesus Cristo nos escolheu e nem criou filhos para as trevas, criou para a luz do Evangelho. Paulo foi transformado, renovado. Cristo usou o seu histórico para anunciar a palavra de Deus. Quem era Paulo? Perseguiu a igreja. Mesmo assim, Deus usou o seu histórico para anunciar a palavra. Qual é o seu histórico? Quem é você? Deus quer te usar no seu histórico. O apóstolo Paulo bateu no peito: não me amoleste, não me perturbe, agora eu tenho a marca de Cristo. Às vezes você fica aí pensando, eu não posso anunciar a palavra de Deus. Mas Deus quer usar você, o seu histórico. Eu conheço o meu histórico. Era um jovem completamente perdido. Alguém passava e dizia: esse não tem mais jeito, esse aí já era. Mas quando eu olhei para cima, enxerguei o Criador, tudo mudou, tudo se fez diferente. Até hoje faz diferença. Qual é o seu histórico? Deus quer usar você no seu histórico. Testemunha o poder de Deus.
o que Deus fez na sua vida. Deixe Ele te usar para a glória do Senhor. Em terceiro lugar, Deus usa pessoas no lugar que ocupa, ou lugar que ocupamos no mundo. Quando o apóstolo Pedro foi libertado, todos estavam orando para a sua libertação. Aí chegou, bateu na porta, todo mundo orando para que Pedro fosse liberto. Quem foi que atendeu a porta? Uma serva. Quantos anos essa serva tinha aproximadamente? 7 a 12 anos. Uma menina. Pedrão, os apóstolos ali orando, ela vai lá, abre a porta para Pedro, chega para os apóstolos, Pedro foi liberto. Quieta, menina, fica quieta no seu lugar, nós estamos orando. Ela estava dando a resposta de Deus para os apóstolos, que Jesus Cristo, o Deus poderoso, já tinha ouvido a oração deles, estava à porta, e aquela menina então vai abrir a porta. Deus quer usar você e eu no lugar que você está. Qual lugar que você ocupa nesse mundo? Na faculdade? Na sua casa? Deus quer usar você. Deus quer usar a igreja. Você precisa acreditar nisso. Deus quer usar você. Você precisa então compreender porque Deus de fato quer usar você. Uma menina que ninguém dava nada para ela, ela bateu na porta e foi atender. Não costumo usar essa expressão, que é um pouco assim fora do contexto teológico, mas eu já cantei tanto essa música, já chorei tanto. Jesus está batendo no teu coração. Jesus quer te incomodar a pregar o Evangelho. Quinto lugar, desculpe, aqui o quarto lugar, Deus nos usa através do nosso conhecimento da palavra de Deus. Filipe, ele viu um etíope, lendo Isaías 53, que diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças e enfermidades. Irmãos, você quer pregar a palavra de Deus? Você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Não tem como você pregar a palavra de Deus, proclamar o Evangelho sem conhecimento bíblico. Não tem como. Filipe aqui tinha um conhecimento, ele passou ali o etíope lendo, e Filipe então: o que tu está lendo aí, camarada? Estou lendo aqui, mas não compreendo nada, não entendo nada. Filipe então revelou, mostrou a ele o que ele estava lendo, e ele compreendeu imediatamente a palavra, a ponto de ele chegar: o que está faltando para eu ser batizado? O que está faltando em mim? Nada, meu amigo. Aqui não é congregação não, você fica na sala aí 9 dias, um mês, vamos embora, camarada. E aqui não tem muita água não, mas o nosso batismo aqui vale, porque o que vale daqui para cima, daqui para baixo. Foi, batizou. E quantas pessoas que estão ao seu lado precisando conhecer a palavra? Quantas pessoas estão lendo a Bíblia sem compreensão? E você também não tem compreensão, não tem conhecimento
Não é conhecimento intelectual, não, irmão, que eu estou falando, não. É conhecimento da graça de Deus. Inclusive, um pastor muito amigo meu, não é amigo de vocês não conhecem, só eu conheço, lançou um livro. O título parece absurdo, mas quando você começa a ler, você compreende o verdadeiro motivo. Deus continua usando burros. Pastor Eleazar vai trazer para vocês. Deus continua usando burros, não intelectualmente. Às vezes você não se sente preparado, mas Deus quer usar você. Deus chama você, é Ele que quer te usar. Tenha conhecimento da palavra de Deus. O seu conhecimento vai gerar graça na vida de outros. Quinto e último lugar, Deus usa as pessoas através de transformação do seu caráter. Barnabé, foi ele que convenceu os apóstolos de Cristo a aceitar Pedro, melhor, Paulo. Paulo chegou lá no meio dos apóstolos, não, esse aí não serve para nada, pelo amor de Deus, esse cara aí não. Mas como no Barnabé tinha um bom caráter, interviu ali, ele podia falar, tinha autoridade, tinha um caráter notável, esse foi transformado. Esse aí agora anuncia o mesmo Cristo que nós, mas tinha caráter para falar sobre isso. Tinha caráter. Deus quer usar você, mas você tem esse caráter suficiente para dizer para alguém: está errado. Barnabé tinha reputação boa. Caráter, irmãos, é necessário. Caráter. Conheço, desculpa a expressão, eu posso falar porque eu sou pastor. Se eu, o pastor Rodrigo, colocar você no grupo de pastores, você desvia. Você desvia. Coloca não, viu, pastor Rodrigo? Nem deixa minhas filhas olharem o WhatsApp do grupo. Não desvia. Sem caráter. Sino que soa. Não consegue intervir em nada. E Barnabé aqui tinha esse caráter, a ponto de reconciliar Paulo com João Marcos. Interviu também. Paulo já tinha reconciliado com os apóstolos, tinha sido aceito, mas na hora de aceitar o João Marcos, não quero andar com esse cara não. Lá atrás, lá no passado, esse cara me fez mal, me abandonou na hora que eu precisava dele. Barnabé diz: meu camarada, eu estou dizendo que esse é o cara. Paulo falou: beleza, está tudo certo, vamos embora. Deus quer usar você, mas você tem que ter caráter de Cristo, dar o testemunho de Cristo. E caráter não conquista por acaso. Tem um tempo atrás que eu fiquei indignado. Um jogador de basquete dos Estados Unidos colocou o tênis dele para leilão. Pagou, parece, não falta memória aqui, não sei quantos milhões de dólares pelo tênis. Que revoltado. Como que a pessoa tem coragem de pagar esse valor com um par de tênis?
Mas quando eu olhei aqui, não era o tênis, é quem usou o tênis. Não era o valor absurdo, era valor justo. Quem usou o tênis era muito bom, tinha caráter. E Deus quer te usar, meu querido, minha querida. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Concluindo, Deus usa pessoas. Ele quer usar você hoje, em nome de Jesus. Ele quer te usar daqui para frente muito mais do que Ele tem usado. Creia nisso, igreja. Deus não vai usar pitbull. Deus quer usar você. Quer usar a igreja. Vamos proclamar esse evangelho. Tem muita gente morrendo. Não precisa ir longe, não. Olha em sua volta. Olha para a sua família. Olha para os seus filhos, revoltados contra homens, machucados, aqueles que dizem, está escrito aqui, mas não vivem o que está escrito aqui. Pastores morrendo, mulheres pastores frustradas, machucadas, ilhadas, porque o marido que se diz pastor não vive o que se prega em casa, e abandona, sai, vai embora. Pastores que não têm caráter, trai as suas esposas, mas mesmo assim Deus quer usar você para consolar, abraçar, ajoelhar e orar com os fracos. Amém, igreja? Vamos ficar em pé. Eu não sei qual o objetivo que você veio aqui nessa noite. Não sei qual é a razão que você veio aqui nessa noite. Mas eu quero dizer para você, não saia desse lugar. Não saia desse recinto, desse ajuntamento, sem ter a certeza que Deus quer te usar para a glória do seu nome. Estou vendo aqui, a gente vai participar da ceia. Não quero falar nada, o próprio texto dá a resposta. Como está o seu coração? Examine e vê se há algo podre, ruim, amargo no seu coração. Reconcilie com Deus e beba do cálice e coma desse pão oferecido por Jesus Cristo. Vamos orar? Pai bendito, estamos aqui porque cremos no poder do Evangelho. Estamos aqui porque o Senhor continua sendo o mesmo, um agente transformador. E nessa hora, Deus, eu quero te pedir perdão. Perdão, Pai, por tantas vezes o Senhor desejou no coração de me usar, mas eu te neguei, não quis ser usado por Ti, mas o Senhor me deu a segunda chance, porque o Senhor é bondoso, misericordioso, compassivo. Pai, eu quero te pedir, por favor, usa esse povo que se reúne nesse lugar. Essa casa não é minha, não é de ninguém, essa casa é do Senhor. Aqui estão salvos pela graça.
Usa esse povo poderosamente para proclamar o Evangelho. Quantas pessoas estão morrendo, sofrendo, padecendo? Nos ajuda, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Por favor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.